Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Aqui é a Amanda Rodrigues, instrutora de modelagem 3D de joias. Nesse vídeo nós vamos para mais uma aula passo a passo, vamos fazer esse anel com aro duplo. E essa aula vai ser um pouquinho mais rápida, porque a interface e as ferramentas que nós vamos utilizar eu já expliquei com detalhes nas aulas 1 e 2. Se você não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição, vale a pena ver e acompanhar essas aulas. Vou fechar a imagem aqui e já vou começar salvando o arquivo, File Save As, vou nomear para anel aro duplo, clico em salvar. Agora eu vou importar a gema retangular, que é a que eu vou usar. Eu tenho aqui na minha biblioteca uma outra pasta de gemas, vou deixar também o link na descrição para vocês baixarem esse pacote de gemas lá no meu site. Então vou selecionar aqui a gema retangular, clico em abrir, maximizo a vista top e vou escalar em 3D essa gema. Vou deixar selecionado aqui só o end, de end a end eu vou colocar 12 milímetros. Teclo Enter e vou posicionar ela lá no eixo 0. Vou aproximar, habilitar o Grid Snap para me ajudar a encaixar ela aqui no 0. Agora eu vou ativar a Layer 1, renomear para curvas e fazer uma curva com retângulo corner to corner, de end a end. Vou fazer uma cópia deslocada com offset curve dessa última curva que eu fiz e essa curva vai ser para dentro. Então posiciono o mouse aqui dentro, 0,8 de distância, enter e esquerdo para finalizar. Vou selecionar essa segunda curva e vou até a vista front para colocar ela um pouco abaixo da gema. O Grid Snap está habilitado, vou desligar ele e deixar aqui aproximadamente com uma distância de 0,9 ou 1 milímetro. Posso desligar a gema retangular e voltar lá na top para usar a ferramenta Fillet Corners, assim eu vou arredondar essas curvas. Então clico na curva externa, direito do mouse, a medida que eu quero aqui é 0,3, teclo Enter, ele arredondou, vou repetir com o direito do mouse, seleciono a curva interna, direito novamente e agora a medida 0,25. Feito isso, posso vir até a vista right para fazer o perfil da caixinha de cravação. Vou usar a ferramenta Rounded Rectangle, seleciono aqui o mid com o direito do mouse, mid da curva de cima, a medida é 0,8 de largura, teclo Enter, 1,8 de altura e 0,3 de arredondamento. Vou agora na perspectiva para posicionar ela no local que eu quero, seleciono o Move, seleciono o perfil, direito do mouse, mid e mid. Vou fazer uma cópia desse perfil para colocar na curva de baixo, só que agora eu vou usar o mid de baixo também. A ferramenta Copy fica aberta, é só teclar ESC para desativar. Vou habilitar a Layer 2, renomear para caixa retangular 12 milímetros. Ela já está ativa, vou usar a ferramenta Sweep on Rail para fazer o sólido. Então, seleciono a curva, seleciono o perfil, direito do mouse, vou deixar ele aqui no mid, direito do mouse, não vou mexer nada aqui na caixa de opções, clico em OK. Vou repetir o mesmo procedimento com o direito do mouse, clico na curva de baixo, no perfil, direito do mouse, deixa eu ver aqui se está no mid, coloco aqui no mid, direito e OK. Vou colocar em Shaded, assim eu visualizo se ela está ok do jeito que eu queria. Deu certo, eu vou ativar curvas novamente, desligar da caixa para não atrapalhar, porque agora eu vou fazer, habilito as 4 aqui, eu vou fazer o perfil da garra. Para isso eu vou selecionar a ferramenta Control Point Curve, vou selecionar o mid da curva interna aqui na top e vou até a fronte. Como eu estou com o planar ligado, essa curva vai ficar retinha aqui. Então eu vou fazer o perfil do jeito que eu acho que vai ficar bom aqui, com uma curvatura. Chegando aqui na curva de cima ele vai amarrar, então eu vou desligar e vou habilitar a gema para ver que altura que eu preciso. Então, clico aqui e vou aproximar ela. Essa curva que eu estou fazendo é para uma garra já dobrada.
ou seja, é um arquivo para renderização e não para prototipagem. Terminei, clico com direito para finalizar. Vocês podem ver que aqui na top ela ficou retinha. Então, eu vou usar a ferramenta Rotate 2D, habilito novamente os snaps, posiciono no mid, posso ligar o orto aqui para manter o ângulo e vou trazer para cá, para 45 graus. Como eu fiz essa movimentação aqui na fronte, vocês podem ver que mudou o perfil. Então, eu vou ajustar e de novo eu vou ter que ajustar lá em cima. Vou trazer só um pouquinho para cá, aqui também. Acredito que para mim tá ok aqui. Agora eu vou ajustar esses pontos. Então, eu vou tentar manter o ângulo movimentando somente os pontos. Existem outras formas de fazer isso aqui no Rhino, mas eu tô partindo do princípio que vocês assistiram somente as aulas 1 e 2. Esse aqui acabou passando, vou trazer ele de volta. Agora sim, para mim tá ok e aqui também tá ok. Teclo ESC e vou fazer o perfil da garra também usando a ferramenta retângulo arredondado. Aqui no mid da parte interna, a medida é de 0,9, Enter por 1 por 0,3. Vou posicionar o perfil corretamente, só que agora usando a ferramenta Orient Objects to Points. Seleciono a curva direito do mouse e vou definir o ponto 1 e o ponto 2. E agora, novamente, definir ponto 1 e ponto 2. Aqui na perspectiva a gente vê que deu certo, vou ativar a Layer 2 novamente. Eu vou esconder um pouquinho, depois eu habilito para a gente ver. Maximizo a perspectiva e, de novo, Sweep on Rail, seleciono a curva, seleciono o perfil. Vou posicionar aqui no mid, direito do mouse, ok. E vou dar uma olhada como é que ficou. Se era dessa forma que eu queria, se tá pegando a gema. E vou habilitar de novo para ver se ela tem intersecção com o aro. Aqui dá para ver que ela ficou muito para cima e aqui muito para dentro. Então, eu vou esconder novamente as cintas e eu estava com o recorde history habilitado, então eu posso só movimentar a curva, que automaticamente eu vou movimentar a garra. Então, aqui eu vou abaixar esse ponto. Ó, vocês podem ver que ele já alterou aqui. Vou trazer esse outro ponto um pouquinho para dentro e vou movimentar esse aqui um pouco para fora. Posso trazer esse também. Vou selecionar de novo. Aqui eu acho que eu posso trazer para cá, que ela ficou muito torta. Agora tá ok, volto lá na perspectiva, dou uma olhada se era isso mesmo que eu queria. Se aqui ficou muito arredondado, eu posso mexer também, vou habilitar as cintas. Para mim tá ok, posso prosseguir. Vou fechar essa garrinha com a ferramenta PET na parte superior, seleciono o Edge, direito do mouse. Aqui tá com 12 de U e 12 de V, posso deixar assim mesmo. Clico em OK e ele já fechou arredondado. Seleciono as duas, vou unir com Join. A parte de baixo ficou aberta, então eu vou aplicar Cap Planar Rollers. Agora sim, tá tudo fechado. Vou aqui na top e vou com o Mirror espelhar a garra. Seleciono o Mirror, seleciono a garra, direito do mouse, de mid a mid. Seleciono as duas agora e coloco elas lá para cima também. Volto na perspectiva e vou avaliar tudo. Para mim tá ok. Como essa peça é só para visualização, eu vou selecionar todos os objetos da layer da caixa e vou agrupar. Posso desligar essa layer, vou ativar para isso a layer 3, desligo essa e vou partir para o aro. Então, renomeio a layer 3 para aro, venho até a fronte. Seleciono a ferramenta Circle Center Radius, 0 Enter, 1846 tá lá, é isso mesmo que eu quero. Agora eu venho até a vista right para fazer o perfil. Vou selecionar Rounded Rectangle novamente, posiciono aqui no quad agora, então habilito o quad. E esse perfil vai ter 2,70 por 1 pelos mesmos 0,3.
posiciono ele com Move, seleciono o direito do mouse, habilito o MIDI, de MIDI a Quad. Vou deixar essas curvas na layer azul para poder desligar essas daqui e não atrapalhar e não confundir. Agora eu vou até a vista front e vou fazer uma cópia rotacionando, então Rotate 2D, seleciono o perfil direito do mouse, habilito cópia aqui, 0, Enter, e vou posicionar uma cópia para cada lado. ESC para sair da ferramenta, volto na vista right, porque eu vou fazer um outro perfil, novamente com a mesma ferramenta de retângulo arredondado, posiciono aqui no MIDI, a medida dela é 4.5 por 1 por 0,3. Vou mover com Move também, de MIDI a Quad. Deixa eu aproximar aqui, posiciono no Quad, seleciono ela e vou até a vista front, porque eu vou trazer esse perfil aqui para cima. Vou precisar habilitar a layer de caixas, ela tá aqui embaixo ainda. Vou habilitar também a gema e vou trazer lá para cima. Vou posicionar com o Gumball mesmo. Agora eu me lembrei que eu não fiz o acabamento na garrinha, depois eu faço. Aqui é mais para a gente ter uma ideia onde é que tá a cinta. Então, vou voltar lá na right para selecionar ele de novo, volto na front e vou rotacionar, Rotate 2D, só que agora eu não quero fazer uma cópia, 0, Enter, posiciono aqui no MIDI e vou trazer ele de forma que fique aqui no centro da cinta. Vou desabilitar o orto, assim eu tenho maior controle. Clico com o esquerdo, posso ver que ficou um pouquinho fora aqui, então eu vou selecionar tudo novamente e vou abaixar um pouquinho. Clico fora, vou selecionar o Rotate de novo. Eu achei que ela ficou muito para a esquerda. Seleciono ela, direito do mouse, 0, Enter. E vou trazer ela um pouquinho mais para cá. Vou selecionar a ferramenta Mirror para espelhar esse perfilzinho aqui para o outro lado. Ó. Acabei selecionando a caixinha. Ctrl, seleciono ela e aí ela tira a seleção. Direito do mouse, 0, Enter, posiciono aqui com o orto e ele fez o espelhamento do outro lado. Vou lá na perspectiva e posso desligar a caixinha e vou aplicar a ferramenta Sweep on Rail para fazer o aro. Então, seleciono a curva do aro e seleciono todos os perfis. Então, ele vai ficar mais fino na parte de baixo e mais grosso na parte de cima. Vou posicionar sempre nos midis internos. A costura, como a gente já viu nas aulas anteriores, direito do mouse, ok. Vamos verificar se deu certo. Tá ok, deixa eu desligar aqui essa gema. Tá aberto, então vou fechar com Cap Planar Holes. Direito do mouse e vou dar um acabamento aqui com Fillet Edges de 0.1. Teclo Enter, seleciono o Edge, seleciono do outro lado também, direito até finalizar. Vou habilitar a caixinha para ver se encaixou, se não tá saindo fora. Aqui tá saindo levemente fora, mas não vai dar problema. Para mim tá ok. Vou aproveitar que eu tô aqui fazer o acabamento também com Fillet Edges nas garrinhas. Eu vou usar 0.2, teclo Enter, seleciono o Edge, vou selecionar de todos de uma vez. Direito do mouse até finalizar. Aqui deu certo, não tem nada aberto. Posso prosseguir. Agora eu ativo a Layer 4, vou renomear para aro duplo. Seleciono as curvas que ficaram azuis e vou mandar ela para a layer de curvas, Change Object Layer, habilito ela e desligo o resto. Agora eu vou fazer uma cópia desse perfil, então eu venho na top, porém eu tenho que desligar aqui o Record History, que eu vou escalar e se eu deixar ele habilitado, ele vai aplicar nas duas curvas e não é o que eu quero. Então, vou selecionar a ferramenta Copy Objects in Place com direito do mouse, seleciono a curva, direito novamente, ele já fez a cópia. Seleciono uma delas, mando para a layer aro duplo, assim vai ficar com uma cor diferente, então
Seleciono essa e vou escalar agora em 1D. Então, posiciono aqui no mid de baixo, no mid de cima e trago um pouquinho além do centro. Aqui tá bom, clico com o esquerdo e agora eu vou diminuir um pouco essa curva. Vejam que aqui ela tá ultrapassando a curva vermelha, eu não quero isso, então vou selecionar esses 2 pontos, trazer para dentro, um pouco mais para dentro do que a vermelha, vou repetir a mesma coisa aqui com os pontos de baixo. Clico fora, seleciono ela de novo e agora eu vou trazer também essa parte um pouco para dentro. Clico fora, vou selecionar a ferramenta Single Line, vou lá na perspectiva e posicionar no mid da curva verde. Vou habilitar a caixa novamente e vou até a vista right para que eu possa terminar essa curva na cinta superior. Um pouquinho acima aqui do meio dela, clico com o esquerdo. Agora eu vou até a vista front e vou fazer uma outra curva com a ferramenta Arco. Arc Start, End Point on Arc. Como eu preciso pegar o mesmo mid aqui, eu vou ter que ir lá na perspectiva de novo. Peguei o mid, volto na front. Vou posicionar mais ou menos no mesmo ângulo que essa curva, posso usar o Smart Track inclusive, habilito aqui o End e trago para cá, posiciono no centro da cinta e o ângulo aqui eu não quero muito aberto. Então, clico com o esquerdo para finalizar, volto lá na perspectiva, tenho as 2 curvas que eu fiz, com a ferramenta Curve Front to Views eu vou criar uma terceira curva. Clico em uma, clico na outra e ele já criou essa curva aqui central. Então, posso selecionar as outras 2 de apoio e deletar. Vou fazer uma cópia desse perfil verde, clico nele, direito do mouse, vou desligar aqui o Smart Track, vou procurar o mid dele, clico aqui no mid e vou levar para o end dessa curva. Vou desligar aqui a caixinha para não atrapalhar. Clico no End e ESC para encerrar a ferramenta. Seleciono ele, vou até a vista front e vou com o Rotate 2D. Meu centro de rotação agora é o ponto de encontro, de intersecção, então clico nele, posiciono, eu vou ligar o orto, posiciono aqui para o lado direito e trago ele para cima. Volto lá na perspectiva, agora eu tenho na posição que eu quero. Seleciono a ferramenta Sweep on Rail, seleciono a curva, um perfil e o outro. Direito do mouse, vou posicionar os 2 aqui no mid. Deixa eu desabilitar aqui o quad, para ele agarrar só no mid. Direito do mouse, clico em OK e vou habilitar tudo para ver como tá ficando. Vamos ver se eu preciso fazer alguma alteração. Ó, aqui ele já ultrapassou. Então, eu preciso abaixar o perfil. Aqui ele tá ok. Posso colocar em render para ver se tem alguma emenda, né, desagradável aqui, se vai ficar alguma marca. Não vai, tá ok. Posso voltar em Shaded, então eu preciso só abaixar esse perfil. Vou deletar o que eu fiz, vou esconder de novo. Seleciono ele aqui na right e abaixo um pouquinho. Aqui eu acredito que já resolva. Volto lá na perspectiva e vou fazer novamente o Sweep on Rail. Seleciono a curva, os 2 perfis, direito do mouse, posiciono no mid. Direito do mouse, OK, e habilito tudo para avaliar. Vamos ver se eu abaixei demais? Abaixei demais. Se eu tivesse com o recorde history habilitado, era só eu movimentar e ele já fazia. Mas, como eu desliguei, eu vou ter que mexer manualmente. Vou trazer um pouquinho para cá, então, e faço novamente o Sweep on Rail. Seleciono a curva, direito do mouse, coloco lá no mid. Direito do mouse, OK, e habilito tudo. Agora sim, para mim tá perfeito. Posso prosseguir. Vou selecionar todas as curvas, mandar lá para a layer dela, Change Object Layer, assim fica tudo organizado. Escondo,
Venho aqui na Right e vou fazer um mirror, espelhar do outro lado, usando aqui o MIDI. O orto está habilitado, mantenho um ângulo. Vou selecionar as duas agora e vou até a fronte para fazer o mesmo do outro lado. Então, seleciono Mirror, 0 Enter, posiciono, já fez a cópia, venho até a Perspective e tá pronto o nosso anel. Como eu comentei, é um anel de visualização, ou seja, vou mostrar só para o cliente, não vou mandar esse arquivo para produzir, então não vou nem unir, né, com Boolean Union, nem verificar se está fechado. Eu vou só dar um acabamentinho aqui, vou habilitar as curvas, vou extrudar o aro, cliquei errado, dou ESC para sair da ferramenta, direito do mouse para repetir, e o que eu quero é aqui a curva do aro. Seleciono a curva, direito do mouse, já está lá sólido, direito novamente, e vou só fazer um Boolean Difference. Seleciono a ferramenta, seleciono a caixinha, direito do mouse, seleciono a extrusão, direito novamente. E ele fez um acabamento aqui na caixinha. Vou dar uma olhada se não ficou aberto. Não ficou, tá ok? Ele só fez o acabamento aqui para acompanhar o aro. Posso agora desligar a layer de curvas. Vou aproveitar que tá tudo aqui, seleciono, aplico um material. Vou colocar um material novo aqui, metal. Clico em Color, vou selecionar Silver, ok. Posso habilitar a gema novamente, seleciono ela, material, já tá com default, eu vou colocar um novo gem, diamante, só que aqui eu vou alterar para custom, assim ele abre as opções e eu vou usar uma safira rosa chiclete. Então eu vou colocar aqui um RGB de 241, 97 e 184. Para quem ainda não teve a oportunidade de ver, eu fiz um post no blog falando da safira e mostrando inclusive as cores que tem de safiras que são muito interessantes. Essa rosa chiclete é uma delas. O índice de refração da safira, se eu não me engano, é 1,77. Então, vou colocar aqui 1,77. Clico fora. Vou posicionar aqui de forma que a gente consiga ver o anel todo. Venho em Render, vou habilitar um Ground Plane com material de pintura para ele fazer um reflexo. Ele tá aqui com branco, vou colocar um cinza clarinho. Eu vou colocar um Gray mesmo. Clico em OK. Vou alterar para Studio e vou mandar renderizar para a gente ver como ficou. Vou salvar o arquivo, File Save. Nessa aula era isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, dar um joinha, me ajuda aí a divulgar as tecnologias 3D no nosso ramo joalheiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.